Senhores! Galerinha, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui em mais uma de nossas aulas às terças-feiras, 19 horas, sharp, horário de Brasília. Parada violenta aqui pra gente falar de MPLS Layer 3 VPN. A gente tá ao vivo, mas a gente não tá ao vivo. Como que é esse negócio aí, Lucão? O que que tá acontecendo que eu não tô entendendo? É o seguinte, Lucão, esse que vos fala, nesse momento está dentro do avião, indo para o Brasil. Mas meu compromisso com vocês, ele é real, é verdadeiro. A parada aqui é pra gente estar sempre construindo o melhor conteúdo com profundidade, campo de batalha mesmo, mostrando o que acontece no jogo da vida real. E eu não poderia deixar de vir aqui e entregar esse conteúdo para vocês. Eu sei que a galera, todo mundo, a gente se organiza aí, né, para terça-feira, 19 horas, a gente tá aqui destruindo esse material, destruindo esse conteúdo, então não poderia ser diferente. Preparei essa aula aqui, aliás, tô preparando, né? Tu tá vendo aqui, o negócio vai ser ao vivo mesmo, porque vamos no flow aqui, vamos no flow. Eu não tenho esse negócio de falar, vamos ver, e se der ruim, meu cabelo saiu bagunçado pro lado esquerdo, então eu vou fazer de novo. Não, vamos embora aqui, é pau na chulepa mesmo, porque vai dar muito bom. É mostrar aqui a realidade de como as coisas funcionam. Então, quer dizer que o chatzinho tá bolado aí, tem a galera aí pra gente poder trocar ideia e eu vou chamando aqui pra interação, hein? Quero ver vocês dando aí aquela participada gostosa no chatzinho. Então faz o seguinte, ó, chegou aqui, ó, já manda aquela esmagada no likezão aí pro YouTube poder distribuir melhor esse conteúdo. Se tu é a primeira aula que tá assistindo, mete um subscribe aí, vamos embora, porque, cara, a parada tem que crescer, tem que evoluir, é sempre pra cima. Rumo ao topo da pirâmide. É o seguinte, novinho, ó, já vou mandar um recado aqui pros novinhos. Eu sei que sempre tem novinho nas aulas, ó, é o seguinte, a gente tá numa sequência de aulas que rolam ao vivo, toda terça-feira às 19 horas eu faço uma aula que eu trago um conteúdo de altíssimo nível pra galera. E esses conteúdos são relacionados a diferentes temas, né? Nós estamos agora numa série de MPLS, e nessa série de MPLS chegou nessa parte de Layer 3 VPN e é isso que nós estamos cobrindo aqui. Já rolaram duas aulas de Layer 3 VPN, essa daqui é a nossa terceira aula. E por que rolaram tantas aulas de Layer 3 VPN, Lucas? Porque é um tema grande, é um tema, cara, que é complexo, que a gente precisa mostrar com profundidade. É claro que eu poderia falar de Layer 3 VPN, cara, em 15 minutos aqui, pum, tchau. Não, mas o negócio aqui é violento mesmo, pra gente mostrar como que acontece o jogo da vida real. Se a primeira aula que você está me vendo aqui, cara, eu sou CCIS Service Provider, eu trabalho para uma das maiores operadoras do planeta Terra, desse mundão mesmo, e eu cuido do backbone global deles. Por cuidar do backbone global, isso daí me traz, né, uma visibilidade assim gigantesca de como as coisas funcionam, de melhores práticas, de implementação, de troubleshooting, de dia a dia. E é isso que eu compartilho aqui. Eu compartilho não só, né, os treinamentos de carreira da Cisco, lá de caixinha que eu chamo, de CCNA, CCNP, mas o objetivo também é preparar você para o jogo da vida real, preparar você para o que acontece lá, né, no campo minado russo mesmo. Então é por isso que a gente também roda essas aulas ao vivo. Ah, Lucas, quero ver as outras aulas, quero assistir, participar desse negócio de comunidade Cisco aí que todo mundo tá falando. Champion, não é bagunçado assim não, cara. Não é casa da mãe Joana, você chega lá dando pesada na porta, voadora e pá, tá tudo sob controle. Não, calma. Comunidade Cisco, a gente abre as portas ali, a oportunidade para estar com a gente de vez em quando, né? Esse ano não vai ter mais, mas o que você faz enquanto isso? Bundinha na cadeira, tiozão. Estudar, foco. As aulas aqui estão rolando, é gratuito. Você pagou alguma coisa pra estar aí? Pagou alguma coisa? Pagou nada. Poderia ter feito aqui um webinário só pra minha galera da comunidade Cisco, mas não. Tô te dando a oportunidade, cara. Então, entende a oportunidade, abraça ela e acompanha o conteúdo até o final, que você vai ver que vai dar um outro nível, tá? Se é a primeira aula que você tá vindo aí, ó, dá um hashtag novinho pra mim. Dá um hashtag novinho, porque eu vou olhar esse chatzinho aí, eu quero saber, eu gosto de conhecer
os meninos. Você vai ver que, meu, eu conheço a galera, eu sei os caras que estão aí sempre, eu sei que os caras que falam comigo, porque é importante pra mim, cara. Aqui não é robozinho não que eu dou o play e acabou. Não, aqui a gente é ser humano, cara, é fechando relacionamentos. Novinho, ó, papo reto aqui. Novinho, vai ter que virar caveira, tiozão. Toda semana tem uns novinhos aparecendo aí, mas novinho, ó, é caveira o ritmo aqui. Caveira é o seguinte, é os caras que começou igual você, que tava aí, pá, não sabia o que fazia da vida, meu Deus, tudo perdido, pá, entendeu que a parada é pra ele e o cara tá aqui, ó, fechado, toda semaninha, 19 horas. O cara já sabe que ele tem esse date comigo e ele vem aqui pra gente poder trocar ideia. Então, novinho, ó, foco é virar caveira, tá? Primeira aula hoje, mas aí semana que vem você tá aqui de novo e pá, aí vai ser a segunda aula e assim vai. E aí você, meu, vai destruir, virar bolado nessa parada. Ô, caveira, dá uma arregaçada aí nesse chatzinho aí, mostra que vocês são aqueles caras da ousadia mesmo. Dá um hashtag caveira aí bolado pra mim. Bora, seja. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, então sem mais delongas, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou soltar a vinhetinha aqui só pra gente poder, minha gravação ficar bala, que eu vou soltar essa gravação lá pra galera da comunidade Cisco depois, então, e a gente já vai cair pro conteúdo, tá? Então, segura aí e, ó, vinhetinha, dá uma cambalhota pra trás aí. É isso mesmo, senhores! Estamos já começando aqui mais uma aula da série de MPLS. Hoje nós vamos dar continuidade aí falando de MPLS Layer 3 VPN. Deixa eu já puxar esse cara aqui para baixo. Nas últimas aulas nós viemos discutindo, né, em cima desse backbone aqui. Então você está vendo aqui uma topologia, né, que a gente tem o lado de Paris, o lado de Berlim e o backbone ali no meio. A gente vem discutindo em cima desse cara. E o que nós vimos até esse determinado momento, tá? Até esse momento a gente já entendeu aqui no core o que o SPF está fazendo, o que o MPLS está fazendo e falamos na última aula o que o BGP vem resolver aqui de problema usando o seu BGP VPN V4 para poder carregar as rotas do cliente de um lado para o outro. Só que a gente ainda não entrou em detalhes de como que funciona esse pedaço aqui da história, né? Entre o roteador do cliente, que esse cara aqui é o nosso CPE, e o Provider Edge, que é o roteador da operadora, o que está rolando ali dentro? Como que o cliente consegue injetar as rotas dele, né, dentro da VRF que a operadora tem configurada, e a operadora leva isso daí e solta dentro do outro PE na VRF do cliente mesmo, né? O que tem nessa perna aqui, ó, que a gente chama de PE-CE Routing, né? Então, o que acontece ali entre a operadora e o CPE é o nosso PE-CE Routing, tá? Então é isso que a gente vai cobrir aqui hoje, tá? Nós vamos falar um pouco mais de como que essas coisas acontecem, por trás das cortinas, como que a parada funciona e fazer uma configuração ali de um primeiro protocolo, mas daremos continuidade sim nesse assunto, porque vai ser um assunto grande, tá? Na próxima aula. Então na próxima aula a gente também vai falar sobre PE-CE Routing, só que a gente vai mostrar outras maneiras de roteamento. Eu não quero ficar aqui somente na estrutura que eu mais uso, né? A gente usa vários modelos de PE-CE Routing e eu quero te mostrar algumas opções, né? Porque pode acontecer que na hora que cruzar lá no campo minado russo, se você não tiver armado, tiozão, os caras te derrubam. Então, o foco aqui é mostrar para você a parada o jogo da vida real, né? Então, veja bem, nesse MindMaster aqui que a gente vem falando, nós cobrimos até esse momento essa parte aqui, né? Então a gente falou até a parte de Transport Label, mas a gente não cobriu esse restante aqui que seria a parte do PE e o CE. Se a gente entrar aqui no nosso... E hoje vai ser bem mão na massa mesmo, tá? Bem realidade, porque para não ficar aquele negócio só de teoria, mostrar as coisas acontecendo, né? Mas se eu entrar aqui, ó, no meu PE1 e eu der um Show IP VRF nesse cara, eu tenho as VRFs que foram criadas, né? A gente tem aqui a McDonald's e a Nestlé. Na perspectiva da operadora, o que está acontecendo dentro das interfaces, né?
Se eu for lá na interface física, então imagina lá, chegou a operadora, ela colocou o roteador dela na rede lá, sei lá, um SR 1013, 1013, enfim, ela colocou um device lá na sua operadora, né, na sua borda lá, no seu PE. E esse device, ele vai ter os seus line cards. Os line cards dele vai ter, então vai estar lá, vamos desenhar aqui, ó, né? A operadora, esse PE de BRN aqui que a gente está olhando, né? Vai ser um roteadorzão lá, vamos pôr aqui que vai ser um ASR 1013, tá? Por exemplo, esse cara aqui vai ter, além das suas supervisoras, né, que são as suas router processors, tá? Suas router processors, esse cara aqui também vai ter um line card que vai ser as interfaces. Então aqui vai ter uma porrada de interface, né? Essa interface aqui, eu não posso pegar essa interface e direto ligar num roteador de um cliente aqui num CPE. Por que isso? Imagina que esse link aqui que está embaixo da história, esse link normalmente a gente contrata, né? Então eu sou operadora lá, sei lá, eu sou a Vivo. A Vivo não, a Vivo tem bastante presença. Eu sou a, a GVT, né? A antiga GVT que agora é NET. Mas tudo bem, vamos falar que eu sou a GVT. Sou operadora do Zezinho, sou a operadora Zezinho, certo? E a operadora Zezinho, ela quer entregar lá um link para Nestlé. Só que a Nestlé, esse POP aqui, isso aqui a gente chama de POP, né? Vou desenhar mais bonito, cara, para o negócio ficar poderoso aqui, ó. Vai, já tô falando tudo mesmo, né? A operadora, então, ela vai ter um POP, né? Que é o Point of Presence. Ela tem um POP. Dentro desse POP tem lá o seu roteadorzão, o 1013 lá, o ASR. Esse cara tem os seus line cards com as interfaces, certo? Esse POP, ele tá lá, sei lá, em São Paulo. Vamos pensar que é um POP em São Paulo. Esse POP, ele tá na Zona Leste, né? Ele tá lá na Zona Leste. O cliente que contratou o meu serviço tá aqui e esse cara tá na Zona Sul. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um cabo aqui, né? Uma interface dessas do meu ASR. Tenho que conectar uma fibra aqui e esticar essa fibra até a porta do cliente. Não tem mágica. Esse last mile aqui, ó, imagina que eu tenho a operadora do Zezinho, que tem esse POP, só que o Zezinho não tem uma fibra para esticar até a Zona Sul, né, da Zona Leste até a Zona Sul, só para atender um cliente. Então o Zezinho vai lá e fala assim, ô Vivo, você pode entregar para mim, me dá uma conectividade aí, só um link físico até a Zona Sul? Aí a Vivo vai lá e vende isso aqui pro Zezinho e a gente chama isso aqui então de last mile, última milha, tá? Esse last mile normalmente é contratado, tá? Mas depende da operadora, tá? Vivo, por exemplo, os caras eles mesmos vão entregar o last mile porque os caras têm muita presença no Brasil. Mas quando eles forem sair para internacional, ele vai acabar contratando isso daí também com alguém. Bom, dito isso, por que isso é relevante, né? Porque na hora que esse cara traz essa fibra aqui, ó, imagina que é um link direto, ele não pode chegar e ligar uma fibra lá no outro cara, porque essa porta aqui é uma porta 1 GB, certo? Se essa porta é uma porta 1 GB, esse tiozão aqui, ele contrata para mim um link de 200 MB. Aí eu vou aqui todo malandro, pá, boto lá uma porta 1 GB para um link de 200 MB, eu vou ter dificuldade de expansão nessa empresa, né, na operadora do Zezinho. O Zezinho vai precisar o quê? Para cada cliente 200 MB ele vai ter que dedicar uma porta 1 GB? Não, ruim, né? Então o que a gente faz? Em vez disso, eu ligo esse maluco nessa topologia que nem a nossa aqui, ó. Eu ligo esse cara no switch. Quando eu ligo o roteador lá, o PE do Zezinho no switch, eu posso usar subinterfaces aqui e cada subinterface eu posso atribuir para um cliente diferente, tá? Então essa é a parte da operadora. Se a gente bater lá no nosso PE de Paris e eu der um showrun naquela interface 2.0, é exatamente isso aqui que tu vai ver na operadora, cara. Se tu nunca trabalhou na operadora, tá aí, acabou de trabalhar. Primeiro dia de operadora foi hoje, né? Hoje não. Tem umas 30 aulas aí que a gente falou de operadora já, né? Bom, mas vamos lá. Então você vai ter isso aqui, ó, na operadora lá do Zezinho. Você vai ter a interface física dele. Normalmente essa interface física que atende o cliente, ela vai estar sem IP, né? Ela vai estar sem config. Só vai ter duplex, vai ter as configurações básicas, né, da interface. Mas o importante é que para o cliente, essa é a interface do cliente. Então a gente vai pegar uma subinterface que está rodando a VLAN 100 e vamos jogar esse cara dentro da VRF. Então, é aqui que está o grande segredo do lado da operadora de conseguir segmentar esse roteamento. De falar, ó, para os caras da VLAN 100, nós vamos segmentar esse roteamento dentro da VRF McDonald's.
Para os caras da VLAN 101, eu vou segmentar esse roteamento da VR Nestlé. Veja que os dois, ambos, têm o mesmo endereço IP. Proposital, né? Só para a gente poder mostrar isso que funciona, tá? Mas eles estão completamente separados, né? Então, na hora que eu olhar no PE, se eu só aqui, ó, no PE do Zezinho lá, se eu der um show IP route pro McDonald's, VRF, né, tiozão? Eu não vou parar isso aqui porque senão eu tenho que abrir de novo minha canetinha aqui, tá? Mas se eu der um show IP route VRF McDonald's, você vai ver que aqui eu tenho as rotas da VRF do McDonald's e eu tenho os caras saindo pela VLAN 100. Agora, se eu der um show IP route VRF Nestlé, você vai ver que aqui eu vou ter as rotas da Nestlé e os caras saindo pela VLAN ou pela porta 101, né? Que consequentemente vai ser a nossa VLAN, tá? Então, belezinha. Além disso, a gente tem também aqui, ó, veja que para eu chegar na rede 92168.10.0, isso daqui sai via 201. E esse cara aqui, esse IP100.100.100.100, ele aprende via 10.10. Quem que é o 10.10? É o IP lá do outro lado, né? Então por isso que ele está aprendendo via 10.10, tá? Se eu der um show IP route dentro da VRF, show IP route VRF Nestlé, para 10.10.10, você vai ver que esse IP ele é conhecido via aquela fast 2.0.101, tá? Então, para a operadora, primeira coisa que tem que fazer, para garantir a conectividade ponto a ponto, nós precisamos segmentar esse cara dentro de uma subinterface e também colocar esse cara dentro de uma VRF. Lucas, eu preciso colocar o cara dentro de uma subinterface? Não necessariamente, senhores. Você poderia colocar numa interface dedicada, né? Que a gente acaba usando com mais frequência a subinterface para poder justamente garantir uma maior largura de banda, né? Aliás, uma melhor usabilidade das suas interfaces ali físicas, porque tudo isso aí custa dinheiro, né? Mas vai ter casos sim que o cara contrata uma banda de 1 GB, um full 1 GB, e aí você tem que entregar, né, aquele ponto a ponto para ele, a interface inteira, aí você só vai colocar o IP dentro da interface e colocar aquela interface dentro da VRF, certo? Então a interface física em vez da subinterface. Isso daqui a gente está pensando em garantir conectividade do ponto a ponto. Se a gente for lá do outro lado, que é no CPE, no cliente, né? E aqui a gente não está olhando a LAN inteira, a gente está olhando a parte da WAN, né? A LAN inteira, cara, a gente vem discutindo a parte da LAN dentro do CCNA inteiro. O Encore, cara, que está vindo aí, inclusive eu estava até preparando umas aulas por esses dias, a gente mostra bem a LAN, né? De como que a LAN do cara funciona. Ali é LAN puro, né? Aqui a gente está olhando só a WAN, tá? Mas se eu olhar aqui dentro do cliente, se eu der um show run também na interface, você vai ver que no cliente já é o contrário, cara. No cliente, como eu não estou usando o .1Q pro cliente, esse cara, o cliente, ele está configurado direto na interface física, o IP, e não tem VRF. Aí só para poder ajudar, né, a galera que às vezes não tem esse conceito, não lembra lá do CC, aqui é CCNA puro, tá? Mas o que está acontecendo aqui no cliente é o seguinte, essa porta aqui, ó, e essa porta aqui, essas portas são acesso, certo? Se por essa porta ser acesso, essas portas elas estão dentro da VLAN do cliente. Então essa daqui está na VLAN 101, essa daqui está na VLAN 100. Na hora que o tráfego do cliente entra aqui pela porta 10, quem faz a marcação .1Q é o próprio switch. Então o switch pega todo o tráfego que entrar nessa interface e marca ele como VLAN 100. Então a segmentação aqui no switch é por VLAN. Não tem segmentação de VRF porque o cara é Layer 2. Então ele vai pegar, marca o tráfego com a VLAN 100 e aí ele sabe que ele tem que jogar nesse tubão aqui, que já é essa porta, ela é trunk. Então ele sabe que nesse tubão ele vai ter que mandar isso aqui marcado 100. Na hora que isso daqui, a VLAN chega a 100 no PE, a segmentação em Layer 3 do PE é dentro da VRF. Então é a VRF do PE que vai fazer a segmentação desse cara. Beleza? Então que vai separar lá pelo McDonald's e pela Nestlé. E aí se você tivesse mais clientes, só seriam mais VRFs, né? A segmentação da VRF, ela segmenta a tabela de roteamento baseada no Router Distinguisher, que
eu consigo importar isso para o outro lado e exportar para o outro lado e importar na minha tabela pelo router target. Beleza? Isso daqui a gente viu já na última aula, falamos muito disso, falamos de VRF bastante, 2 horas, só foi de VRF, tá? Então, vamos com tudo. Beleza, mas importante que para o cliente, então, você não teve nenhuma alteração relevante aqui, né? Porque o cara ele só vai lá, configura o IP que a operadora tá mandando, então o cara vai lá e disponibiliza um IP para você, normalmente vai ser um IP público, um IP privado, depende da operadora, depende do serviço, se for MPLS, se vai ter internet também, enfim. Mas deu IP ponto a ponto, você vai configurar o seu IP lá, resolvido. Agora, para a operadora, o que a gente garantiu até aqui? Eu garanti que entre McDonald's Paris e o PE1 de Paris, nós temos conectividade ponto a ponto. Isso aqui é ponto a ponto. Eu consigo pingar dentro da VLAN, né? Eu consigo pingar até o PE1 de Paris. Mais nada. Você não consegue fazer um ping lá para o outro lado sem fazer mais configurações, né? A gente só consegue chegar até o ponto a ponto. Uma vez que eu consigo, né, chegar até o ponto a ponto, esse cara aqui consegue chegar até o IP 254 aqui, o 10 chegar até o 254, o que isso já dá pra gente fazer? Eu consigo estabelecer algum protocolo de roteamento, né, aqui no McDonald's, para esse roteador, que é o CPE, esse cara pegar toda a LAN que está aqui atrás e injetar essa LAN dentro desse protocolo de roteamento. Então, esse processo de PE-CE Routing que a gente fala, né? CE, PE Routing, né? Pode ser Customer Edge ou Customer Provider Edge, tá? Customer Provider Edge se você for o provider que gerencia aquele device, né? Mas esse agora que eu tenho conectividade ponto a ponto com o meu provider, agora o que eu preciso fazer é pegar todas essas rotas que eu tenho na LAN. Aqui eu poderia estar rodando na LAN um SPF. Aqui eu poderia estar rodando na LAN GRP. Eu poderia estar rodando qualquer coisa, cara. Poderia estar rodando rota estática, RIP. Poderia estar rodando qualquer coisa. Mas no momento que esse McDonald's ele conhecem as rotas da LAN, preciso pegar essas rotas da LAN e jogar isso para dentro da operadora. Mandar isso lá para o Service Provider. Para isso acontecer, se essas rotas estão vindo via um protocolo de roteamento, eu poderia simplesmente ter uma rota estática aqui, né? Uma rota estática para a operadora. Nesse cara, eu poderia ter uma rota default, falando que qualquer outra coisa diferente disso você manda para a operadora. E a operadora poderia ter uma rota de volta, não seria default, né? Porque se eu colocar default, eu vou ter problemas com o outro lado. Mas eu poderia ter uma rota com as redes que ele conhece, né? Apontando para esse CPE. Isso não é escalável, né, Champion? Você vai entrar novas redes aí, vai entrar novas VLANs, vai entrar um novo site nessa topologia, enfim. Não é tão escalável. Além disso, você poderia ter duas pernas aqui, né? Um outro link, ou um outro CPE também conectado nessa outra perna. Então, não seria escalável. Então, o que a gente faz? A gente poderia usar um protocolo de roteamento para fazer isso. Então, vamos olhar aqui... Hoje, né, a gente vai falar um pouco, né, sobre o BGP, a gente não vai falar as melhorias que dá para aplicar nele e tricks, né, não tricks, mas improves que você deveria conhecer para o seu dia a dia, mas de qualquer maneira, o BGP normalmente vai ser o protocolo que a gente vai estar utilizando entre PE e CE Routing. Para o cliente aqui, para a configuração do cliente, a parte de configuração do BGP, ela é super simples, cara. O cliente ele vai entender isso como se fosse qualquer outro device. Por quê? Eu não estou fazendo o meu roteamento aqui, ó, o meu SHA-IP route, ele não está na global? Ele está na global. Quando não existe nenhuma segmentação acontecendo no cliente, o cliente está recebendo, esse IP aqui, o ponto 10, está configurado na interface física, a segmentação começou a acontecer no switch, colocando ele dentro da VLAN. Então, se já está na global, eu poderia só estabelecer um BGP simples, falando para esse cara o seguinte, ó, conft router BGP, e aí eu vou dar meu BGP, né? Nem sei qual que é aqui, mas vamos lá, se fosse 65 mil, poderia dar meu BGP, poderia falar que o meu neighbor vai ser o 192.168.10.254 no remote AS 1000, que é o AS da operadora. Acabou. Isso daqui seria meu BGP. Agora, o que vai faltar dentro do BGP
é eu fazer os meus anúncios, né? Os networks do que eu quero anunciar. Então, vamos, sei lá, se eu tivesse a rede 100, 100, 100, 100, 100 aqui, e o mask 255, 255, mask barra, vamos botar só barra 24 para facilitar, tá? Ou se não quisesse fazer pelo network, eu poderia fazer uma redistribuição, né? Redistribute e falar o que eu vou redistribuir, o SPF, redistribute, EGRP, e assim vai, né? Eu poderia redistribuir um desses caras, poderia falar, ó, injeta as rotas deles dentro lá do BGPzão. É claro que nesse CPS ele está rodando o SPF para sua LAN, depois tem que pegar o BGP que você fechou com a operadora e jogar o BGP também dentro do SPF, né? Também dentro do EGRP. Ah, Lucas, você vai cobrir redistribuição de rotas aqui? Não, não vamos cobrir aqui redistribuição de rotas, porque redistribuição de rota ela faz parte dentro da carreira lá de CCNP Routing Switch, tá? Então, aí tem que assistir ou o CCNA da comunidade Cisco ou o CCNP da comunidade Cisco, Routing Switch, que a gente fala de redistribuição de rotas. Pois bem, mas eu vou, na verdade, fazer o seguinte, cara. Vou falar de redistribuição de rota, sim, provavelmente na próxima aula, quando a gente falar dos improvements dos improvements aí do PSE Route, tá? Não vai ser aquela aula, porque a aula de redistribuição de rota, cara, seria gigante. Vocês teriam que já dominar bem aí o SPF, dominar bem o GRP, dominar bem RIP, apesar que a gente já teve aulas disso. Então tá bom, eu vou incluir um pouco mais isso aí na aula seguinte, tá? Beleza. Bom, mas você viu que a configuração aqui é super básica, né? Vamos tirar essa parte de redistribuição. Você viu que ela é super básica. Eu tenho que fechar o meu peering e eu tenho que fazer o meu network. Ah, Lucas, eu não sei fazer isso. Assiste o treinamento de BGP lá da comunidade Cisco. Você vai ver que aqui, essa parte aqui, cara, não, tudo BGP aqui, né? As introduções, você vai ter lá. Lá explica pra você de A a Z e vai estar muito mais claro, né? Mas se eu olhar então no Showrun Pipe Section BGP nesse cara, eu já tenho aqui, né, o BGP configurado, que já estava configurado assim. E veja bem, esse cara está rodando no AS65000. Eu estou fechando um neighbor 10254. Só que veja que aqui eu estou configurando o meu BGP dentro da Address Family IPv4. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que para esse device aqui específico, tudo que for roteamento, né, que ele vai falar com aquele peering que é o 10254, ele vai rodar dentro da tabela global. Por quê? O roteamento na tabela global, ele só conhece a rota para esse neighbor aqui via Global Routing Table, certo? E aqui eu também estou anunciando a minha 100, 100, 100, 100. Isso aqui está redundante, tá? Porque pelo fato de eu já ter o Redistribute Connected, ele já anunciaria o 100, 100, 100. Vamos resolver isso aqui, vamos melhorar essa parada aqui, né? Provavelmente era algum teste que a gente estava fazendo, mas eu vou lá dentro da Address Family IPv4 e eu vou tirar o Redistribute Connect e eu vou deixar só o network do 100, 100, 100, 100, tá? Então se eu der um show IP... na verdade eu vou fazer o contrário, eu vou tirar o 100, 100, 100, 100 e vou deixar só o Redistribute Connect, tá? Beleza. E vamos tirar esse malucão aqui, ó. Por quê? Se eu olhar o Show IP Int Brief, o 100, 100, 100, 100 é uma loopback que eu criei aqui, né? Então essa loopback ela já vai estar dentro do Redistribute Connect, ela já vai existir ali, tá? Ah, Lucas, tem um outro cara ali, né? Lá o EASIN, o que seria isso? Aí próxima aula. Próxima aula eu vou falar desses tunnings e melhorias, né? E a gente fala também de OSPF, um pouco de redistribuição, para poder juntar tudo, né? Senão vai talvez confundir quem tá pegando isso aqui pela primeira vez. Bom, isso aqui tem a parte do customer, cara, do cliente não tem nada. Você viu que é só um BGP simples e a grande sacada da parte do cliente é você injetar as rotas dentro do BGP, as rotas que você quer anunciar para a topologia inteira. Então, tudo que eu colocar dentro do BGP aqui do McDonald's e jogar isso no BGP para Paris, tudo que eu mandar aqui é o que Berlim vai enxergar. Se eu não incluir algum prefixo, eu anunciar de repente, criar uma rota estática aqui agora para algum lugar, né? E eu não injetar essa rota estática dentro do BGP, Berlim não vai saber que essa rota existe. E nunca vai conseguir enviar tráfego para aquele determinado prefixo, né? Então, tudo que eu colocar dentro do BGP é o que Berlim vai receber. Então, não tem muito segredo, cara. Se eu for lá dentro do PE1 de Paris agora, o que muda mesmo
É o cara que toma na cabeça é o cara da operadora, né? Porque na operadora é onde que tá a parada acontecendo. Se eu der um show run aqui, ó, pipe section BGP, olha o que a gente tem de configuração, tá? Lá no BGP, nós temos, lembra que eu falei lá que o BGP a gente tem diversas address families, né? Que elas são bem análogos aos serviços que a gente está rodando, né? Então, eu tenho o meu processo, o BGP 1000 rodando, meu AS number, né? Dentro do meu AS number, eu não estou rodando o serviço de IPv4, porque ele está desligado aqui, ó, no BGP default IPv4 unicast. Por caso, mas por se está desligado o IPv4 unicast não vai dar problema? Não, porque isso daqui é Global Routing Table, isso aqui é a tabela global. Então, se eu tivesse alguém fechando comigo na tabela global, aí eu teria problema, né? Agora, se eu não tenho ninguém fechando na tabela global, não tem segredo, cara. Bem tranquilo. Aí o que acontece? Eu tenho também um outro serviço aqui que é a minha Address Family VPN V4. Esse cara aqui a gente falou muito na aula passada, né? O VPN V4 é o quê? É justamente como que eu vou arrastar essas rotas de Paris até Berlim, ou de Paris para minha topologia inteira. Então esse VPN V4 aqui é fundamental para poder transportar as rotas da sua VRF e como a gente vai conseguir fazer a atribuição das communities, certo? Então, como eu vou mandar a community do extended community do router target export. Só que na sequência eu vou ter um outro address family e esse address family aqui é por VRF. Esse address family PV4 VRF McDonald's, isso daqui, galera, é como nós estamos trazendo as rotas dos clientes para dentro da operadora. No caso, eu sempre vou ter isso, sempre. Se você tivesse o SPF fechando com PSE, você também teria o address family IPv4 VRF McDonald's. Por quê? Porque através dos updates que estão na tabela do BGP da VPN, que você consegue exportar isso para o outro lado. Eu te falo o seguinte, ó, se eu pegasse aqui, olha só, e eu vou te dar um exemplo, tá? Antes da gente dar continuidade ali, porque isso é muito poderoso. Ó, se eu tivesse aqui, fazer que nem na última aula que a gente criou, a VRF Definition ABC, a gente criou o Router Distinguish para esse cara para 151.151. E vamos habilitar ela para Address Family IPv4. E eu vou criar um Router Target both. E eu vou chamar ele de 151 colon 151, certo? E agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma loopback, que vai ser a 151, vou dar um IP address para esse cara, 151, 151, 151, 151, e vamos fechar um /32 aqui. Beleza, olha só que interessante, se eu der um show IP BGP VPN v4 VRF McDonald's labels, tá aqui. Se eu der um show IP BGP VPN v4 VRF ABC labels, tá aqui. O que tá aqui o que, Lucas? Tá aqui o que? Tá aqui isso aqui, ó. Quando a gente deu o VPN v4 VRF labels, o que esse cara mostrou pra mim? Ele mostrou as labels que o BGP VPN v4 criou para VRF McDonald's. E aqui eu tenho para a rede 100, eu tenho para a rede 10, eu tenho para a rede 20 que é lá do outro lado e para a rede 200. Só que mesmo eu tendo criado já uma loopback dentro da VRF ABC, por que o BGP não me deu nenhuma label? Agora veja bem, se eu pegar aqui lá no meu BGP, Router BGP 1000, e eu der um address family IPv4 VRF ABC, certo? E a gente olhar do show IP BGP VPN v4 VRF ABC labels. Ops, sorry, eu não fiz o anúncio. Tá, vamos anunciar aqui, ó, network 151.151.151.151, mask 255.255.255.255. E agora a gente olhar lá, olha só o que aconteceu. Ué, tiozão. Show IP BGP VPN for all summary. Show IP BGP VPN for all.
Show run pipe section VRF. 15151. Tá, show IP BGP VPN for all. Show run pipe section BGP. Show run pipe section VRF. Calma aí, galera. Calma aí que a gente estava esperando, né, que a VRF ABC ela também iria começar a criar labels para dentro da sua topologia do BGP, tá? E eu já explico o porquê. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no PA1 de Berlim. Eu vou criar conft is enable. Ah, Jesus. Vamos, tiozão. Ok. Enable. Vamos criar essa mesma VRF aqui desse lado. Eu vou criar VRF definition ABC. Já vou copiar, na verdade, do outro lado, que daí eu vou ganhar tempo. Criar um PRS ABC. Eu fiz o anúncio correto? Show run pipe section BGP. Cento e 151.32. Show IP int brief. Show run int ADO 151. Show IP route VRF ABC. Show IP BGP VPN for all summary. Show run pipe section BGP. Tá, vamos fazer diferente. Vou fazer uma redistribuição ali na VRF. Era para estar funcionando, tá, galera? Só que eu acredito que deve ser algum caso aqui do Lab, Redistribute Connect. Eu já vi esse principalmente na parte de... Vamos dar um clear no BGP. IP BGP star soft. Clear IP BGP star soft. Show IP route ABC. Bom, anyway, a gente vai seguir aqui que vai dar para explicar o que eu quero. Por algum motivo a rota não está entrando. Show run pipe section VRF. O fato dela estar entrando ou não, né? Isso daí, quem definiria se essa rota ia entrar aqui nessa tabela é primeiramente o import. Então, como que eu estou importando essa rota dentro do BGP de Berlim? Só que por algum motivo, aqui no BGP, Show run pipe section BGP, aqui no BGP de Paris, ele não está exportando essa rota para Berlim, mesmo a gente tendo o Redistribute Connect ou o network dessa rede habilitado, e muito provável é alguma característica do laboratório, tá? O segredo aqui, ele é bem simples, tá? Então, para essa rota ela poder
ser exportada para o outro lado dentro de VPN v4, a gente só precisaria que a rota tivesse criada, né? A rota existisse na nossa tabela e a gente tivesse o export de 151 e o import de 151. Por algum motivo, se der um show IP BGP VPN v4 VRF ABC, essa rota aqui ela não existe aqui desse lado, tá? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu tô quase dando um boot nessa caixa aqui para fazer ela funcionar. Eu vou dar um boot, eu não vou ficar feliz não. Eu vou dar um boot nessa caixa aqui. Eu vou só copiar a VRF. E eu vou copiar também a loopback. E o BGP. Vamos lá. Router BGP 65.000. Opa, 1000. Beleza. Salvar isso aqui e vamos dar um boot para ver se esse cara vai começar a popular essa VRF. Enquanto isso, eu vou criar também isso aqui do outro lado. Vou continuar a explicação lá pelo outro lado, né? Tá pelo lado de Berlim, a gente já volta, tá? O que eu queria dizer, com toda essa explicação aqui, né? Fui mostrar e o negócio deu tchutchu. mas vai dar bom, ó. A ideia que eu queria passar para vocês é o seguinte, quando a gente está olhando, né, o BGP do PE, então se eu dar um show run PipeSec no BGP, o que está acontecendo para esse cara, né? Nós temos o BGP VPN v4 que está configurado entre os nossos ponto a ponto, então eu tenho entre o PE1 de Paris e o PE1 de Berlim. Esse é o VPN v4 que é o que vai carregar as VPNs dos clientes, que vai fazer o export, né, da rota que está dentro do BGP com a community correta, e aquele cara vai importar com a community correta também. E para o cliente, nós temos o Address Family IPv4 dentro da VRF do cliente. Então, esse Address Family aqui que a gente está criando, ele está diretamente relacionado com os atributos da própria VRF do cliente. Então, se eu der um show run pipe section VRF, você vai ver que pro McDonald's a gente tem um router distinguisher e um router target. Quando eu olho a rota do McDonald's no show IP BGP VPN v4 VRF McDonald's, e eu olho, vou pegar um prefixo aqui, por exemplo, esse 200, 200, 200, na hora que eu olho esse cara, ele me traz aqui as informações do BGP, o router, então como ele roda na tabela do BGP? Ele roda assim, ó, ele tem uma entrada na tabela de que o prefixo 200, 200 é uma junção do router distinguisher daquela VRF junto com o seu prefixo. Além disso, dentro do BGP, ele também vai me trazer esse atributo de router target export que foi configurado para aquele prefixo, né? Então, como que essa rota é instalada na tabela do BGP? Ela é instalada diferenciando pelo router distinguisher e também o router target para garantir que o outro cara vai conseguir importar ela. Então, quando a gente está olhando esse show run pipe section BGP e a gente tem o address family IPv4 VRF McDonald's ou Nestlé ou ABC, esse é o processo que o BGP vai estar atribuindo as labels. Ele trocou as labels dentro do nosso VPN v4. Então, é através do VPN v4 que ele sabe a label de um lado, que ele sabe a label de outro. Mas na hora que a gente cria a Address Family IPv4 VRF McDonald's, é ali que o BGP consegue exportar a VPN do cliente para o PE remoto. Por isso que eu estava falando e era esse exemplo que eu queria mostrar, né? Por algum motivo não deu ruim aqui, mas se a gente tivesse, né,
um OSPF rodando entre McDonald's Paris e o PE de Paris, então se eu tivesse aqui, ó, OSPF entre esses dois caras, eu sempre vou ter dentro desse PE o IPv4 VRF XYZ dentro do nosso BGP. Por quê? Porque pro backbone ele não vai conseguir exportar esse OSPF que está rodando entre o PE e o CE dentro de VPN v4. Então, eu vou precisar criar uma redistribuição dentro da operadora para pegar o OSPF da VRF XYZ e jogar esse OSPF dentro da VRF do meu cliente no BGP. Porque uma vez que eu faço isso, aí sim o BGP consegue fazer o atributo de exportação e lá do outro lado ele vai receber essas rotas. Então, o que é importante lembrar? Eu só exporto redes dos meus clientes que estão dentro do BGP através do backbone. Se eu tivesse um OSPF rodando daqui para cá, eu teria que pegar esse OSPF e jogar ele dentro do BGP também, para poder fazer que o Berlim ia conhecer o que está acontecendo em Paris. Se eu pegasse aqui, ó, vamos voltar lá para o PA1, só ver se vai dar para mostrar isso. Se não der, a gente toca o barco, tá? Vamos na interface Fast 2.0 que ela deve tá down. No shut, e vamos dar um show IP into brief. Tá, ele removeu a minha config, mas vamos jogar aqui rapidão e vamos ver se vai dar bom. Se não der bom, não há problema. A gente testou isso, na verdade, na aula passada, tá? A gente mostrou isso aqui na aula passada funcionando quando eu configurei a VRF ABC. Mas por algum motivo do lab, ele não está rolando. Ah, sim, já sei aqui, ó. Eu não coloquei o cara dentro da VRF. Aqui, ó. Provavelmente os caras já estavam falando aí no chat, não sei o que, bababá, e eu... Muito obrigado pela ajuda. É ao vivo, tiozão. A parada é ao vivo. Vamos lá. Vou configurar então essa parada de novo. E eu vou jogar isso aqui dentro da VRF. Muito bem. Então se eu der um show IP BGP VPN v4 VRF ABC, tá ali. Agora eu tenho o prefixo dentro da minha tabela e se eu der um show IP BGP VPN v4 VRF ABC labels. Vamos remover então para eu mostrar o que eu gostaria de mostrar, tá? Se eu der um show run pipe section BGP do show run pipe section BGP. Vamos lá. Beleza, eu vou remover essa address family. E vamos olhar lá o show run. Show IP BGP VPN v4, a VRF ABC e vamos olhar os labels dela. Show IP BGP VPN v4 e as labels dela. Clear IP BGP Starsoft. Show run pipe section BGP. Já removi show run pipe section VRF. Show run int LO 151. Show IP BGP VPN v4 VRF ABC. Ok, nós não queríamos estar vendo esse prefixo aqui, tá? Pelo fato que o prefixo não está sendo anunciado dentro da tabela do BGP. Então seria como se eu criasse uma outra loopback aqui, a loopback 152, eu desse um IP address para esse cara, 152. Opa, vamos colocar na VRF, né? VRF forwarding ABC, e eu desse um IP address para ele,
152, 152, 152, 152. Ponto 255 e a gente olhasse lá dentro do nosso BGP e ele já aparecesse aqui, não faz nenhum sentido, né? Então, o que eu queria mostrar é exatamente isso, vai dar certo com o 52 aqui também, tá? Se a gente der um show IP route VRF ABC, e aí a gente pode fazer analogia com o SPF, né? Se você estivesse rodando um SPF entre o seu PE e o seu CE, essas rotas estariam chegando dentro da VRF, né? Então no PE, nesse PE1 de Paris, você ia dar o show IP route, você ia ver a rota aqui instalada, a rota vindo via OSPF, mas se você olhasse dentro do BGP VPN V4, você nunca ia ver essa rota inserida dentro do BGP VPN V4. Por que isso? Pelo fato que para o BGP VPN V4 instalar essa rota dentro do VPN V4 e conseguir levar isso lá para o outro lado, ele precisa da Address Family PV4 do cliente configurada nessa caixa, para ele conseguir exportar isso, as rotas que estão vindo via OSPF, dentro do BGP. Se eu der aqui também esse mesmo cara, né, e um labels, você vai ver que ele não construiu uma label para um 152, né? Se eu der vamos dar um clear IPBGP star soft, ele deve limpar isso aí, né? Tá, por algum motivo ele não está limpando essa tabela aqui, ele vai atribuir a label. Não, essa tabela aqui ele vai demorar mesmo para limpar, tá? Mas no momento que eu criar meu router BGP 1000 e eu der um address family IPv4 VRF ABC e eu der um do show run pipe section, sorry, melhor aqui, vamos olhar as labels de novo. Você vê que as labels, né, depois que eu criei, né, a minha address family IPv4 VRF ABC, as labels também não são atribuídas. Então, o que isso quer dizer, né? Imagina que essa rota conectada aqui, tá? Vamos desenhar ali para poder esclarecer que aconteceu muita coisa nesse laboratório já hoje. Ó, imagina o seguinte, a gente tem as redes, a gente tem as loopbacks, né? Então, a gente tem a VRF aqui, ó. Nesse cara, a gente tem a VRF ABC. A VRF ABC, ela está recebendo umas rotas que a gente está usando rotas como conectadas, que é a 151 e a 152, certo? Ambas, a 151 e a 52, elas não estão dentro do nosso BGP. Por quê? Quando nós criamos o Address Family PV4, a gente não distribuiu essas rotas lá dentro. Então ela não existe para o BGP. Imagina que essas mesmas rotas, em vez de elas estarem conectadas, elas estivessem chegando nesse PE via OSPF. O SPF mandou essas rotas aqui para o PA1-PRS. Só que se o PA1-PRS não pegar o que está vindo via o SPF e injetar esse cara dentro do BGP, essas labels de VPN elas nunca vão ser criadas. Consequentemente, isso nunca vai ser exportado para Berlim. Nesse momento que a gente não tem nada configurado ali, né? Se eu ir lá em Berlim e olhar... Se eu olhar em Berlim e olhar o meu show IP route VRF ABC, você vai ver que esse cara, isso aqui vai sair da tabela, tá, em algum momento, tá preso aqui, né? Se eu der um clear IP BGP VPN v4, so, clear IP BGP starsoft. Ok, se eu der um show IP route agora, show IP route, sacanagem, hein? Section BGP. Anyway, mas essas rotas, essa rota aqui, ela tá presa, né? Mas se eu der um clear, vamos forçar, tá? Vamos forçar, galera, pra fazer a parada direito. Star, PBGP, star. Isso daqui você não vai fazer na prática, né? Porque você não quer dar um hard clear na sua caixa. Se você der esse hard clear, você viu que deu um bounce em tudo. Imagina, você derrubou
todas as VPNs que estão diretamente conectadas naquele roteador, tá? Eu só fiz isso porque esse labzinho tá de caô. Será que eu tenho essa rota aqui também? Show run pipe section VRF. Show IP VRF. Ora as bolas, eu não tenho isso daqui. Por que ele está exportando então? Tá, vamos lá. Vamos tentar encontrar aqui por que essa rota 151 ela tá vazando. Show run pipe section VRF. ABC. Tá configurada como o que? Como 15151. Não tem ninguém exportando 151. Show IP route VRF ABC. Show IP VRF. Show IP BGP VPN V4 VRF ABC. Jesus, cara, eu não estou... Essa rota não está configurada em nenhum lugar, tá? Show run pipe section BGP. Enfim, é alguma coisa desse laboratório, galera. Porque eu não tenho, dentro do meu address family da VRF ABC, eu não estou anunciando esse prefixo. Então, ele não deveria estar anunciando também pro outro lado. Eu vou dar um clear RP BGP star desse lado hard também. E vamos ver se isso resolve, tá? Clear PBGP star. Show IP BGP, VPN V4, VRF ABC. Finalmente. Tá, então era... Se ele já estabeleceu... Finalmente! Era alguma coisa do labzinho, por isso que ele estava preso, tá? Mas anyway, se eu tivesse então nesse cenário, né? Imagina que aqui eu tenho minhas rotas estão diretamente conectadas, então eu tenho show run pipe section BGP, eu tenho a address family IPv4 VRF ABC aqui configurada, certo? Ela já está dentro do BGP. Mas eu não estou anunciando nenhum prefixo. E tudo isso eu estou fazendo para te mostrar o porquê que a operadora prefere usar o BGP entre o PE e o CE. Porque a mesma analogia que eu estou fazendo com essas duas loopbacks, com a 151 e com a 152, que estão como rotas conectadas, se esse cara tivesse essas rotas via OSPF recebendo dessa operadora, eu poderia configurar um OSPF aqui que a gente vai fazer na próxima aula. Essas rotas elas não entrariam para a tabela de roteamento do BGP e, consequentemente, não teria labels atribuídas e não estaria sendo exportada lá para Berlim. Para a gente poder fazer ela exportar, se eu tivesse o OSPF rodando aqui, aí no PE da operadora eu vou ter que fazer uma redistribuição de OSPF para BGP. E a operadora não quer fazer isso, né? Por isso que a operadora vai sempre optar que você já feche BGP ali no ponto a ponto. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou entrar dentro do router BGP 1000 e eu vou só distribuir essas rotas. Então eu vou lá dentro dele, eu vou dar um Distribute Connected. E aí, consequentemente, a gente vai começar a ver essas rotas aqui, que é o que a gente gostaria, que é a 151 e a 152, né? Bom, mas voltando então, a gente tinha falado, explicamos ali, né, o que está configurado do lado do cliente. E quando a gente entrou na configuração da operadora, a gente parou nessa linha aqui, ó, Show Run Pipe Section BGP, a gente parou exatamente nessa parte aqui, onde eu mostrava o porquê que a gente tem o IPv4, né? Então, para cada VPN, para cada VRF do cliente, nós vamos configurar os atributos daquele cliente dentro da VRF do cliente. Então, aqui eu vou ter a Address Family IPv4 dentro da VRF McDonald's. Tranquilo? Agora, dentro dessa VRF McDonald's, é ali que nós vamos atribuir os parâmetros do neighbor. Então, o IP remoto do meu cliente que vai fechar a neighborship comigo, que nós já configuramos, que foi a configuração super simples, né? Olhando para um BGP ponto a ponto mesmo, se der um show run pipe section BGP, lá no CPE, você lembra que o cara só estava configurado como activate para o
seu Remote AS 1000. O meu retorno é a mesma coisa, cara. Eu vou configurar o Remote AS 65.000 dele e vou ativar esse peering. Feito isso, e se o cliente está injetando as rotas dentro do BGP dele, eu já começo a receber as rotas aqui no meu PE. Quando eu começo a receber essas rotas no PE, aí sim o Show IP BGP VPN V4, VRF McDonald's vai atribuir as labels para esse cara e fazer o forwarding path que nós vimos na última aula. Então, dessa maneira, tudo que eu colocar no cliente ou no PE dentro da address family do cliente, eu consigo transportar isso de um lado para o outro. E a gente pode ver mais um exemplo aqui, né? Antes de fechar. Se eu ir aqui, ó, e criar uma interface loopback, vamos chamar ela de 153, e eu falar que ela vai ser dentro do McDonald's, e eu falar que o IP dela vai ser 153.153.153.255.255/32, e lá dentro, se eu criei essa VRF, essa loopback, vai acontecer o que acontecia com a ABC. Se você só criá-la na caixa, ele nunca vai exportar ela para o outro lado, né? Agora, se eu entrar aqui dentro do meu router BGP, e eu entrar dentro da address family da VRF McDonald's e eu der um network e anunciar esse cara, eu consequentemente deveria estar recebendo isso tanto no McDonald's Paris como em Berlim. Então vamos olhar lá no McDonald's Paris primeiro, dá um show IP route. Esse cara começou a receber a rede 153, certo? E ela está vindo via BGP. O meu gateway é o 92.168.10.254. E se eu for lá para Berlim, eu vou dar um show IP route aqui. Você vai ver que esse cara, na VRF McDonald's, você vai ver que esse cara começou a receber a 153 também, só que aqui vindo via 10.10.10, que é o PE de Berlim que está me mandando esse tráfego, certo? Então, o PE1 de Berlim, ele não vai ver que é o cliente que está injetando isso, mas ele vai ver quem ele conhece, quem que é o gateway para esse cara, ele recebe essa rota via PE1 de Paris. Bom, a gente poderia também, só para poder continuar falando nesse quesito de importação e exportação, se lá no PE1 de Berlim, né, eu estou recebendo as rotas tanto nessa VRF quanto na VRF ABC, na VRF ABC eu estou recebendo as rotas 151 e a 152. Olha só que engraçado, né, cara? Se eu pegasse lá no P1 de Berlim e fosse dentro da VRF McDonald's, Showroom Pipe Section BGP, e na VRF McDonald's eu começasse a importar o que está sendo exportado, né? Vamos lá dentro desse cara, cadê ela? Do Showroom Pipe Section VRF. Se eu começar a importar aqui o que está sendo exportado lá por Paris, se eu importar dentro da VRF McDonald's, é onde a gente começa a fazer a caca, né? Então, se eu der um import aqui dentro de 151, eu vou olhar agora o Show IP Route VRF McDonald's, esse cara vai começar a receber as rotas 153, Show Run Pipe Section VRF. Vamos ver aqui, ó, McDonald's, ele está com import. Vamos configurar esse import dentro da Address Family PV4. Address Family PV4 e Router Target Import. Clear IP BGP StarSoft inbound.
Hoje tá de caô esse laboratório aqui com nós, hein? Deixa eu dar um show run pipe section VRF novamente. O McDonald's está importando a 151, que é a nossa VPN ABC. Então a gente deveria sim estar vendo as redes da VPN ABC. E estamos vendo. Demorou um tempinho para importar, mas o que eu quero mostrar com isso é que quem controla as rotas que vão entrar dentro da VPN do seu cliente não são as labels do BGP. As labels do BGP, ela controla o forwarding path. Então vamos lá, fazer um resumão aqui nessa nossa topologia. Esses caras aqui, os nossos PS, são os caras que vão atribuir as labels BGP para a VPN que ele tem configurada. A label do BGP, ela controla só o flow. O que é esse flow? É como que vai ter o fluxo de tráfego aqui dentro do seu backbone, certo? Agora, como que a rota instala na tabela do cliente, quem define isso são os Router Target Export e Import. Esses caras é o que define como que essas rotas são instaladas na tabela do cliente. O processo de configuração entre o cliente e o PE, isso daqui, pro cliente, é straightforward, Global Routing Table. Poderia ser na VRF do cliente, dentro do cliente você poderia ter VRF também, mas numa topologia simples, você vai ter só dentro da Global Routing Table. Aqui nessa porta, nós temos o que? Marcação .1kill. Depois, aqui nós temos esse cara fazendo trunk. Já no PE, nesse PE aqui que está recebendo esse tráfego, o segredo dele é Address Family IPv4 VRF XYZ, isso dentro da config do BGP, indiferente do protocolo que nós estamos fechando no ponto a ponto. Então esse daqui é o resumo da ópera de tudo que a gente viu hoje, né? O foco é que você entenda o que acontece ali no ponto a ponto, né? A configuração de BGP, ela é super simples, cara, é um neighbor normal como a gente configura no BGP, mas o que realmente muda é o que acontece dentro da operadora. A parte do cliente, ela tem uma simplicidade muito grande. E aí fala, Lucas, eu não vou trabalhar para operadora, né? Não sei se você vai cuidar do backbone, né? Tomara que você cuide também. Mas mesmo que você cuidar da LAN, e se você trabalhar numa operadora cuidando de cliente, né? Você ainda vai ser responsável por fazer o delivery no PE da configuração do cliente que está entrando nessa operadora. E aí eu vou fazer o seguinte, só uma... Não, nem faz sentido, porque eu não vou conseguir responder ali. Mas, galerinha, no resumo geral, é isso daqui. Na próxima aula, nós vamos entrar em 2 modelos de implementação. A gente vai falar de PE-CE Routing usando BGP e vamos falar de PE-CE Routing usando o SPF. Tá? Então, esse vai ser o foco da nossa próxima aula e... consequentemente, a gente vai entrar um pouco de redistribuição, porque tem a parte do SPF que a gente vai ter que redistribuir dentro do BGP, mas a ideia era passar justamente essa introdução de como que vai funcionar o PE-CE Routing para a gente conseguir dar a base para o próximo passo. Então, a gente não volta mais na parte do backbone, de mostrando exatamente o que está acontecendo ali dentro, ou dando essa overview, né? A gente só vai mostrar a parada realmente operando, tá? Então, tamo junto, forte abraço e... terça-feira, 19 horas, conto com geral aqui, vamos explodir, cara, fazer assim, ó, um treinamento extraordinário.